Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje e, como sempre, eu quero convidar vocês, para juntos darmos aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje, turminha, vamos trabalhar português e também a nossa gramática. Então, eu peço que vocês abram o livro integrado de vocês, Eu Gosto, lá na página 101, na disciplina de português, onde juntos, turma, iremos fazer a leitura desse texto, que tem como título Jabuti de Asas. Antes de iniciar essa leitura, eu quero que vocês fiquem bem atentos ao resumo que tia vai ler agora, tá certo? Na história a seguir, o Jabuti queria muito participar de uma grande festa no céu. Os pássaros, muito generosos, amarraram várias penas nas patas do Jabuti para que ele pudesse voar. Nessa festa, cada um tinha de usar um nome diferente. O Jabuti, que era esperto, pensou um pouco e escolheu um nome para ele, tá? O nome que ele escolheu para usar na festa foi Pra Todos. Você imagina por que ele fez essa escolha? Vamos então juntos descobrir, a partir de agora, onde iremos iniciar a leitura do texto, que diz assim: Para ele decolar foi um custo. Os céus da África nunca tinham visto um ser voador tão desajeitado como aquele jabuti de asas reluzentes. Por isso, quando alcançaram o céu, a festa já tinha começado. Uma mesa enorme para o café da manhã, cobertas de frutas, aguardava havia tempo pelos retardatários. A passarada, de acordo com os velhos costumes, perguntou: para quem a comida vai ser servida primeiro? A dona da festa, uma águia imponente, foi quem respondeu: para todos. Então é para mim, disse o jabuti, avançando nas guloseimas, enquanto os pássaros observavam sem poder fazer nada. A festa continuou animada até a hora do almoço, e novamente a cena se repetiu. Para quem é o almoço? Tornaram a perguntar os pássaros. Para todos, disseram a anfitriã. O jabuti, sem perder tempo, comeu tudo outra vez. Na hora do jantar, foi a mesma coisa. O bando de aves esfomeadas resolveu então, vamos lá para a página 102 para continuar. Resolveu ir embora, mas primeiro exigiu que o jabuti devolvessem as penas que eles haviam emprestado para ele. Entregue tudo, disseram os pássaros, arrancando as plumas em torno das patas do jabuti. Antes que os pássaros voassem de volta à floresta, o jabuti fez um pedido. Por favor, passem na minha casa e peçam para minha mãe colocar um monte de capim em frente à nossa porta, implorou. Para quê? Para eu não me machucar quando pular do céu, disse o espertalhão. Os pássaros zangados, quando chegaram à terra, deram o recado errado para a mãe do jabuti. O seu filho pediu para a senhora colocar umas pedras bem grandes na entrada da casa. Resultado: o jabuti se esborrachou contra o pedregulhos. Por sorte, não morreu. A mãe dele é que teve um trabalho danado para remendar os pedaços dos cascos, todo arrebentado. Por causa do tombo, os descendentes do jabuti, além de passarem a andar muito devagar, carregam essa couraça rachada até hoje. Bem, temos aqui o desfecho da nossa história, isso? O porquê que o jabuti escolheu para ele o nome Pra Todos, não é isso? Na verdade, ele escolheu se nomear dessa forma durante a festa, porque ele sabia, que a anfitriã, a pessoa que estava ali oferecendo a festa, ia dizer que a comida ali oferecida era para todos. Então, como o nome dele era Para Todos, ele se achou no direito de comer tudo antes de todo mundo, E sem deixar nada para ninguém, ok? Mais uma observação. Este conto, ele foi escrito por Rogério Andrade Barbosa e ele foi escrito no livro, No livro de contos africanos para crianças brasileiras. A editora que publicou ele foi a São Paulo no ano de 2016, ok, turminha? Vamos agora para as nossas atividades lá na página 103, tá certo? Onde teremos que responder tudo de acordo com o texto. A primeira questão é a seguinte, ele pede para completar. Então, ele pergunta aqui qual é o título do texto, em que livro esse conto ele foi escrito e quem foi que escreveu, quem é o autor que escreveu ele, tá certo? No segundo, ele pergunta assim, que outro título você daria para essa história e por quê? Terceiro, circule o personagem
principal do conto, tá bom? Então temos aqui 3 imagens, vocês vão circular o principal. Quarto, copie um parágrafo do conto que permite afirmar que a história se passa no continente africano. Lá no texto, né, nós temos um parágrafo que diz, que afirma que esse conto, né, se passou lá na África, ok? No quinto, ele diz assim: por que o Jabuti escolheu o nome para todos, para usar na festa? Então, aqui temos 2 alternativas. Você vai fazer um X de acordo com o texto naquilo que você acha que é correto, ok? Sexto, numere os acontecimentos da história na ordem que os fatos aconteceram. Então, até a página 104, vamos lá para a página 104, temos aqui, né, vários fatos da história. Aí você vai numerar de acordo com os acontecimentos, ok, turminha? E por último, no 7º quesito, ele pede para reler este parágrafo. E embaixo ele diz assim: o termo em destaque, ele, foi usado para substituir uma palavra da frase, evitando que ela fosse repetida. Que palavra é essa? Então, né, durante a escrita do texto, o autor usou a palavra ele para substituir uma outra palavra, para que não se repetisse. Que palavra é que foi substituída, ok? Então, a gente finaliza aqui com os nossos conteúdos referentes a português. E agora eu peço que vocês abram o livro de vocês de gramática, lá na página 210, onde iremos falar um pouquinho sobre verbo. Mas antes de iniciar as nossas observações sobre este conteúdo, eu quero que vocês façam comigo a leitura do texto, que tem como título Vamos Brincar. Diz assim: Eduardo empina pipa, Mariana pula corda, Rodrigo roda peão, Marcelinho joga bola. Toda a turma se diverte, brincando até se cansar, pois toda criança merece um tempo para brincar. Bem, temos aqui o nosso texto, né? E dentro desse texto temos palavras aqui, né, que são consideradas verbos. E aí é o caso desse exemplo que nós temos logo aí abaixo. A palavra pular e jogar, né, dentro desta frase, né, da primeira frase, Mariana pula a corda e Marcelinho joga a bola. Observem que existe um destaque nessas 2 palavras. Por quê? Porque as palavras que indicam ação são chamadas de verbo. Então vamos lá entender isso melhor. O que Mariana ela faz? Mariana ela faz o que dentro dessa frase? Ela pula a corda. Então Mariana está tendo uma ação de pular. Então a ação que Mariana faz é pular. Então a palavra pular é considerada um verbo, porque ela traz a ação de Mariana, tá certo? Na segunda frase, temos aqui, Marcelinho joga bola. O que é que Marcelinho faz? Marcelinho ele joga, ok? A palavra joga é um ato de ação feita por Marcelinho. Tranquilo? Então, a palavra joga é a ação que Marcelinho faz. Então, esta palavra, ela é um verbo. Tranquilo, turma? Vamos agora, então, para a prática. Vamos lá para a prática das nossas atividades na página 211, tá bom? Primeiro, que ações as pessoas estão praticando? Cole os adesivos da página 265 nos quadrados corretos. Então, temos aqui, né, a ação, o verbo de comer, nadar, chutar, escrever, falar e beber. Todas essas palavras são verbos porque são palavras que traz pra gente a ação de um sujeito dentro de uma oração ou dentro de uma frase, tranquilo? Segundo, complete a cruzadinha escrevendo o antônimo dos verbos. Vamos lá relembrar. Antônimo são palavras contrárias. Por exemplo, amor, ódio, né? Então, o antônimo de amor é ódio. Por quê? É o contrário, tá certo? E no caso aqui, vamos utilizar os antônimos dos verbos. Então, tem aqui, ó, molhar. Molhar é um verbo, é uma ação. Então, qual seria o antônimo de molhar? Vou dar a dica, seria secar, ok? Então, molhar, eu vou colocar secar. E aí eu vou colocar cada letra em seu quadradinho. Então, você vai seguir aqui as orientações, tá certo? As numerações e aí colocar dentro do nosso diagrama o antônimo de cada verbo apresentado, ok, turma? Vamos agora para a nossa página 212, no terceiro quesito, que diz assim: escreva o nome do verbo que aparece em cada frase. Vamos ver o exemplo. Diz assim no exemplo: Marina dança. Qual é o verbo? Qual é a ação aqui? Dançar, ok? No caso, dança, mas aí a gente tem que colocar dançar, porque o verbo é dançar.
Tranquilo? Então tem aqui, ó, letra A, Simone canta. O verbo é qual? Cantar, ok? Não esquecendo de acrescentar o R no final. E aí temos aqui, né, a letra B, C, D e E para ser feito dessa mesma forma. No quarto, observe as cenas e use os verbos do quadro para completar a frase. Então aqui eu tenho 3 verbos que irão completar a frase, tá certo? A frase tem aqui da letra A e a frase da letra B. E aí qualquer coisa é só você acompanhar também aí, tá, as ilustrações, ok, turminha? Vamos agora para a nossa página 213 para finalizar, certo? As nossas atividades de gramática. Quinto quesito. Quantas vezes podemos escrever o verbo amar com a palavra, com as letras abaixo, sem repeti-las? Então aí, quantas vezes a gente pode escrever sem repetir, tá certo aí? Quantas vezes a gente pode escrever o verbo amar? Você vai contar e vai dizer. Sexto, ligue as colunas formando frase. Então, você vai ligar as colunas corretamente, formando as frases. Sétimo, siga as orientações e decifre a mensagem. Então, aqui você vai seguir as letras e os números, tá certo? Para descobrir, tá certo, aqui, qual é a mensagem. E, por último, diz assim, que verbo você encontrou na mensagem, ok, turma? Então, realiza aí as atividades de vocês com muito cuidado, com muita atenção. Um beijo no coração de vocês e até a nossa aula de amanhã.